Olá, caríssimos aspirantes ao diaconato, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos dar continuidade a nossas aulas. Estamos falando da teologia fundamental e falando do Deus Uno, Deus Trino. É um pouco mais complicado, mas assim, estamos colocando uma formação um pouco mais tradicional, ligada ao catecismo, para que você também possa consultar e depois aí com o tempo a gente ter essa disciplina presencial e aí trabalhar com mais atenção, com mais explicações também. Vamos lá então trabalhar? Espero que todos estejam bem. Vou colocar o fone aqui para ter o meu retorno. Um pouco mais, é isso. Então vamos lá. Começando então a nossa quarta aula dessa etapa da revelação. Nós já tivemos a origem, objeto e método da revelação, desejo de Deus, caminho de Deus para o homem, e agora vamos para as etapas da revelação nessa teologia fundamental. São 11 telas. Então vamos aí caminhar um pouco mais, tá bom? Valeu! Então essa primeira tela aqui que nos motiva quando a gente fala da revelação primitiva. Deus deu-se a conhecer aos nossos primeiros pais, revestiu-os de graça e justiça e convidou-os a viver em íntima comunhão com Ele. Você lembra da aula passada? Na aula passada nós conversávamos nessa questão. Deus se dá a conhecer, Ele que se nos revela. Não é nós que descobrimos a Deus, mas Deus que se faz ser descoberto. É Ele que se faz ser revelado. E aqui nós temos algumas ideias aqui, dentro dessa revelação primitiva. Depois da queda, Deus fez a Adão e a Eva uma promessa de redenção. Aqui quando a gente fala de queda, a ideia do pecado, né? Aí depois Deus faz a Adão e a Eva uma promessa de redenção. Deus decide salvar a humanidade e fala através de uma série de etapas. A revelação primitiva é continuada na aliança com Noé, depois do dilúvio. Então veja, a gente já viu o Antigo Testamento, né, nessa linha sequencial histórica. Então a gente vê isso, né? Deus sempre se manifestando, se revelando na caminhada, na história do povo e nessa história bíblica contada também. Deus sempre dando ali uma condição de resgate, né, do ser humano. Então essa a palavra usada, a promessa de redenção, né? Então mesmo, e aí eu lembro do querigma que a gente já falou, mesmo no pecado Deus nos ama, Ele condena o pecado, mas não condena o pecador. Então Ele dá possibilidades da gente retomar a nossa vida, a nossa caminhada. Então vamos passar um pouquinho. Então, nesse aspecto dessa aula, a gente pode entender o seguinte: a Bíblia, ela refere-se a diversas pessoas que são testemunhas do Deus vivo. Abel justo, Noé, Melquisedeque, entre outros que a gente já estudou e conhece. Nos escritos tardios do Antigo Testamento, encontram-se múltiplas considerações sobre a possibilidade de conhecer Deus através da criação e sobre a insensatez de o rejeitar. Falamos isso na aula passada também, né? A pessoa, pelo livre-arbítrio, ela pode se afastar de Deus, não querer Deus. Mas Deus sempre vai querer o ser humano, né? Que a gente esteja bem, né? Aqui no livro da Sabedoria, capítulo 13, versículo 4 ao 5, são vãos, por natureza, todos os homens em que haja desconhecimento de Deus. Isso aí a gente já falou também.
pessoa na ingenuidade, na ignorância, quando não conhece, né, no sentido de não conhecer, então é uma coisa, ela às vezes vive até melhor de quem conhece. Agora, o compromisso, o pecado maior é quem conhece e nega, quem conhece e não assume e não vive. Então, são vãos por natureza todos os homens em que haja desconhecimento de Deus, e que a partir das coisas visíveis são incapazes de ver aquele que é, de ver Deus, nem pela consideração das obras viram o artífice. Então a pessoa nega por negar mesmo. Quando ela tem consciência, quando ela sabe que não é uma obra humana, mas é de Deus, aí tem ainda as pessoas que negam, né? A ação histórica de Deus, ela não quis revelar-se aos humanos somente de modo individual, mas ao homem como ser social e histórico. Então, Deus presente na nossa história e na vida social, na nossa sociedade. Além da história universal de Deus com os homens, há uma história especial da revelação divina. Deus se nos revela em tempos e lugares concretos. Deus deu-se a conhecer de um modo novo e sobrenatural a determinadas pessoas, às quais conferiu a missão de anunciar a sua palavra publicamente aos demais homens. Da mesma maneira que você é vocacionado, é chamado por Deus para dar uma resposta. Então, é essa revelação na sua vida que vai fazer com que você leve a palavra de Deus também. Esta história especial de Deus com os homens começa com a vida dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Em tal história, Deus manifesta-se fazendo uma eleição imerecida. Promete a posse de uma terra maravilhosa. Todavia, faltam normas legais e de culto. Como que a gente vê isso? Vamos aqui para frente que tem algumas explicações. Com Moisés, então, Deus constitui Israel como seu povo, libertando-o da escravidão. Dá a este povo indicações éticas e sociais, que são os 10 mandamentos. O Deus de Israel é um Deus vivo, que vê a miséria do homem e escuta os seus clamores. É um Deus que tem compaixão dos que sofrem, um Deus que liberta e guia, que intervém na história. É um Deus da esperança. Então vejam, sem os procedimentos naturais e legalistas da nossa vida, aqui se coloca toda uma fundamentação da presença de Deus, da revelação de Deus na vida e na ação do povo, né? Na ação do amor de Deus, que é também a esperança, né? Então é o Deus da esperança na vida do povo de Israel. Com frequência, Israel abandona o único Deus vivo e esquece-se do preceito fundamental da sua lei. No caso, o amor a Deus, a fidelidade. Para fazer o quê? Adorar os ídolos dos povos vizinhos. Ou seja, fazer conchavos, né? Às vezes a pessoa não tem convicção na sua fé, então ela começa a querer conhecer a dos outros para comparar, né? Fazer analogia. Então, nessa situação, Deus faz surgir homens e mulheres para ajudar o seu povo. Então, vejam, até hoje, a nossa comunidade às vezes tem uma catequese, né, que foi a única que foi disponibilizada, tanto para os antigos como para os novos. E às vezes a gente precisa de ter lideranças, precisa de ter catequistas, precisa de ter pessoas imbuídas do querer de Deus para ensinar, para motivar, para resgatar a fidelidade. E aí, mais abaixo nós temos ainda, ó, Deus chama os profetas, os profetas recebem de Deus o encargo de fazer que o povo volte à obediência e à justiça.
e na época do exílio, de lhe dar ânimo e consolá-lo, né? A visão profética. Nós vamos ter, acredito que presencialmente, o ano que vem, se Deus quiser, esse tema, né? A visão profética, e descobrir o profetismo nos dias de hoje. Mas olha que interessante, Deus ele dá um encargo ao profeta de anunciar, de denunciar, de resgatar a fidelidade, a obediência a Deus e de mostrar a justiça, não dos homens, mas a justiça de Deus. E num período mais de dificuldade, aí de consolo, de ânimo, de motivação. Por causa da desobediência e injustiça do povo, Deus ameaça-o com um castigo. A sentença converte-se em realidade com a queda do Reino do Norte em 720 e a do Reino do Sul com o exílio babilônico em 587. Né? Então aqui já é o que? A liberdade que Deus dá ao homem para viver a fidelidade, ele rompe a fidelidade e pensa no bem próprio, né? A ganância. E aí há o quê? Há uma dificuldade muito grande de conciliar a vida em Deus com a vida individual. E aí acaba no final, sobrepõe para alguns o interesse, o poder. Né? Por isso que nesse período de política a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a pessoa é boazinha porque ela quer o seu voto. Mas depois que ela se eleger, ela volta a ser quem ela era, né? E como ela era. Uma pessoa que quer poder, que quer mandar, que quer dominar. E aí uma pessoa às vezes até que transparece que não tem Deus no coração. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nosso voto é muito precioso para a gente estar votando de qualquer jeito. Através das diversas etapas da história sagrada, Deus preparou o seu povo para a revelação definitiva em Jesus Cristo. Ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Então, quando a gente fala que Jesus é a nova e a antiga e a nova aliança, então ele vem concretizar todo o projeto de Deus no Antigo Testamento e definir, né, a vida de Deus, né? O querer de Deus, o amor de Deus, a esperança na vida do povo a partir de Jesus Cristo. Né? Então, de maneira definitiva. Né? Então, está em Jesus Cristo. A pregação de Jesus acerca de Deus, ela tem um novo acento. O conteúdo desta pregação, o reino de Deus esperado no Antigo Testamento, está nas suas palavras, obras e na sua própria pessoa. A mensagem de Jesus sobre Deus é de alegria, sobretudo para os pecadores, para que se convertam e sigam a sua chamada. Deus é amor sem limites. Aqui que mostra, né, o verdadeiro rosto de Deus através de Jesus. Um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que quer bem, um Deus que não vai te castigar, mas é um Deus que quer a tua fidelidade. Então, a fidelidade em Deus passa por Jesus para uma vida e uma vida plena. Então, aí a gente fecha, né, uma aliança nova e definitiva aliança. Jesus Cristo falou de Deus de modo inteiramente único. A revelação de Jesus com o Pai é diferente da que mantemos nós. Meu Pai, vosso Pai. Jesus está por cima de Moisés e dos profetas, da lei e do templo. É o Filho único do Pai. Ele é o Verbo divino, é o Filho eterno enviado ao mundo. Em Jesus, Deus não se contentou com intervir na história humana, com obras e palavras, mas Ele mesmo se tornou presente. Então vejam que importante. E aí a intimidade, né, de Jesus com
com Deus e mostrando deixando transparecer essa imagem amorosa com Deus, né? Um povo que não falava nem o nome de Deus, o tetragrama, né? Yahvé. Aí vocês viram na aula, né? Adonai, Elohá, né? Então a gente estudou isso daí. Então as pessoas chamavam a Deus de uma outra maneira, mas não a maneira certa e correta. E aí vem Jesus, além de colocar intimidade nessa relação com Deus, chama Deus de Abba, paizinho, pai querido. É uma coisa muito profunda. Então, para o judeu isso é um escândalo, mas para aqueles que se consideravam já distantes, né? O pobre, o indefeso, o doente, estavam mais distantes ainda do que os escribas e os fariseus. Então eles começaram: olha, esse Deus é o nosso Deus, porque Ele está olhando para as nossas limitações e está nos dando consolo, conforto, nos abraçando, nos querendo para Ele. Então vejam, em Jesus a gente tem o rosto de Deus, né? Jesus consegue manifestar a ternura e o rosto de Deus e principalmente a misericórdia de Deus na nossa vida. Em diversos momentos e de muitos modos, falou Deus no passado aos nossos pais por meio dos profetas, que a gente viu hoje. Então, nestes últimos dias, falou-nos por meio de seu Filho. Então, em Hebreus capítulo 1, de 1 a 2, a gente tem essa confirmação. E é importante, né? A partir de Jesus, Deus está no meio de nós. Né? O Emmanuel, Deus conosco, né? Deus está conosco. Então, em Jesus se concretiza todo aquele desejo do povo do Antigo Testamento de ter essa liderança, de ter essa referência, para não buscar em outro lugar, mas para viver a certeza da sua liberdade. É em Jesus. Mais à frente, no Novo Testamento, Deus manifesta-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo vive e atua em constante referência ao Pai. Deus Pai fala eternamente de toda a abundância do ser e da vida numa palavra pessoal, o Verbo, seu Filho. Na plenitude dos tempos, enviou esta palavra até nós para a nossa salvação. O Verbo de Deus, Jesus, o Filho, é o caminho para a salvação definitiva. Cristo, Filho de Deus, feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável. Catecismo da Igreja Católica, número 65. Com a qual desde a eternidade se expressa o Pai. Nele, Deus comunicou-nos todo o seu mistério. Entregou-se-nos completamente. Não haverá outra palavra além desta. Então, a gente tem em Jesus o Verbo encarnado, o Filho de Deus. Nós temos a última palavra de Deus, que é eterna, que ela teve início e não terá fim, porque Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, né? O fim no sentido da eternidade, né? Porque a morte ela não se torna o fim do mundo mais, ela é a passagem para uma vida que não tem mais morte, né? Uma vida eterna. Isso a gente vai ver lá na frente quando a gente estiver estudando escatologia também. Algumas dúvidas vocês vão marcando aí, vão me passando pelo WhatsApp, né? Depois aí quando a gente terminar todo esse bloco, né, que ainda tem acho que mais umas 3 ou 4 aulas, a hora que a gente terminar todo esse bloco aí nós vamos fazer uma live pelo Zoom
E aí nós vamos dialogar um pouco, né? Todo esse conteúdo. Eu estou evitando, às vezes, de responder muitas perguntas, porque essas perguntas, elas se respondem lá na frente. Então, eu peço que vocês anotem, coloquem as dúvidas e vão vendo. Quando a gente chegar ao final desse bloco, aí se tiver as dúvidas ainda, aí a gente retoma. Né? A gente retoma a partir do catecismo, a partir da história da igreja e da eclesiologia também. Tá bom? Então vamos para frente aqui. A redenção não é um negócio jurídico frio, segundo o qual se deva realizar um sacrifício para acalmar uma majestade ofendida. Então, lembrem que lá no começo da nossa aula hoje, a gente falou da redenção. Lá em Adão e Eva, Deus faz lá um projeto, né? Um processo de redenção para eles, mesmo eles tendo pecado, tendo caído. Então aqui a redenção não é igual a gente pensa politicamente, a gente pensa aí na estrutura da sociedade, e nem como sacrifício. Então vou oferecer um sacrifício a Deus para eu ter a minha certeza de que eu vou conseguir o que eu pedi. Não é dessa maneira. Deus Pai, ele reconcilia os homens consigo no seu próprio Filho. Então, a partir de Jesus mostra a misericórdia de Deus. Jesus também é misericordioso. É Ele que dá aos homens uma nova vida e lhes oferece a sua graça. Por ela somos feitos participantes da natureza divina, através desta liberdade, desta nova vida. Então a gente está em Deus. E quem está em Deus nunca se separa, né? Tem aquela música: quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? E aí a gente vai. A música, ela reflete muito isso que a gente está falando aqui, né? Que Deus, em Jesus, nos oferece uma vida nova, né? E nos oferece a oportunidade de ver o rosto humano de Deus, o rosto divino do homem. E aqui ainda tem: em Jesus somos realmente filhos do Pai no Filho. Chamamos-lhe, por isso, de Abba. Então, em Jesus a gente aprende a ter intimidade com o Pai. Às vezes a gente sabe que na realidade social, a imagem de pai, ela nem sempre, para algumas famílias, é vista com carinho. Até pelas dificuldades aí de uma família desestruturada. Então, às vezes, é mais a imagem da mãe ou dos avós e tudo. Então, não é de agora isso, né? Antigamente também tinha isso. Agora, como que é belíssimo essa passagem onde a gente consegue entender que Jesus, como filho, mostra uma imagem bela de Deus como Pai, e quem vê o Filho, vê o Pai. Ele mostra uma unidade, né? Uma unidade familiar que, vou usar a palavra, que transcende toda a imaginação nossa e realidade nossa familiar. Então, em Jesus, nós conseguimos, de fato, ter essa proximidade, essa intimidade com Deus, a tal ponto da gente chamá-lo de papaizinho, pai querido, pai amoroso. A redenção, ela é a história do amor de Deus pelo homem, o amor do Pai unido com o Filho no Espírito Santo, uma história que supera em muito a capacidade do entendimento humano. Olha que bonito. Então aí está a redenção, que é para cada um de nós. Quando a gente entende na Trindade esse amor profundo de Deus que nos
coloca muito mais próximos, né? Nos torna íntimos de Deus, a gente começa a entender a razão da nossa história, da nossa missão, a razão da nossa fé. E é nesse sentido que a gente, com certeza, começa a dizer: eis-me aqui, Senhor, faça de mim segundo a sua palavra. Aqui a gente vai encaminhando já para o final, mas eu já quero aí tocar em alguns assuntos aqui com vocês. Em relação à morte e ressurreição, desde a morte e ressurreição de Jesus, sabemos quem é Deus, o que se dirige ao débil e desamparado, quebra os laços do pecado e dá a vida. É o querigma, né? Deus tem compaixão de nós, um amor maior do que a gente possa ter por Ele, junta os nossos cacos, porque estamos quebrados diante do pecado, nos oferece a vida nova, a qual nos liberta do pecado. E na nossa adesão, aí viver a vida e dar testemunho da vida. Olha que bonito. A morte de Cristo, ela é um dos mistérios contidos nos planos divinos. O Pai não condena a morte, antes salva, resgata, inclusive glorifica na morte. Então, a gente vê na Sexta-feira Santa, né, Jesus anunciando, né, necessário que o Filho do Homem morra para que o povo acredite, mas ele viverá e viverá eternamente. Aquele que crê também estará em Cristo, né? E estando em Cristo está no Pai e no Espírito Santo. O que era condenação e vergonha, Deus converteu-se em entrada na glória. Então, aí está falando da morte, né? Então já não se tornou mais uma vergonha ou uma condenação, mas um lugar de passagem. O ato próprio de Deus, então, é depois dessa passagem, que é a ressurreição, a vida, né? É a obra da Trindade. A ressurreição é obra da Trindade. E, portanto, também Cristo ressuscita pela sua própria virtude. Olha que bonito, né? Esse plano amoroso de Deus, o qual Ele nos quer muito mais próximos uns dos outros, muito mais próximos aí deste chamado, né? O chamado a dar testemunho da vida e da santidade. Muito bem, hoje nossa aula foi um pouco mais curta, meia hora de aula. Aqui tem o site, né, que a gente tirou esses slides. E depois a gente também se amparou em algumas passagens bíblicas e no catecismo da Igreja Católica. Só retomar aqui com vocês, ó, nós tivemos, essa é a quarta aula. Aí, hoje já ficou mais gostoso, né? Ficou mais gostoso a gente entender essa revelação de Deus na nossa vida. Agora, no próximo encontro, nós vamos começar a pontuar um pouco as razões para acreditar em Deus, né? As razões de crer. E depois ainda temos mais algumas aulas, né? Transmissão da revelação, a fé, que é o encontro com Deus, que é o processo e o projeto vital, e depois aí terminando, né, no último encontro desse bloco, com círculos de diálogo, né, para a gente tirar as dúvidas e fechar, né, essa parte e compreendendo mais, dar um passo a mais, tá bom? Muito bem, então por hoje considero que a nossa aula já está dada e passada. Aproveite para depois retomar esse conceito. Não entendeu? Volta lá na primeira aula. Essa é a quarta, então tem 3 aulas anteriores, dá uma olhadinha, porque sempre eu estou resgatando o que a gente está conversando lá atrás. E anote, pegue um caderninho, anote,
Mesmo que seja uma dúvida que depois aí se responda, mas anote. Por quê? Porque aí você vai estar ligado nesse contexto. É um contexto que a gente precisa estar focado, porque se eu estiver olhando a muriçoca voar lá longe, né, ficar ali vendo se o ventilador ele está girando, aí eu não vou conseguir entender. E como é bonito quando a gente entende as coisas de Deus. O nosso testemunho é algo de qualidade, melhor. Tá bom? Muito bem, gente. Vamos voltar aqui para a tela grande aqui. É isso. Vamos pedir a bênção de Deus nessa semana abençoada. Semana também com a proteção de Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então, sábado, temos o nosso encontro aí, às 4 horas. Valeu? Um abraço a todos, fiquem bem. Tchau, tchau.